Olá, o meu nome é Silvano Dias, sou professor de filosofia e escritor. Sou produtor de conteúdo nas redes sociais, tais como Instagram, Facebook e YouTube. Além disso, sou criador de cursos de curta duração, como esse que você está assistindo agora. Nessa primeira unidade, quero apresentar para você a estrutura do curso, como ele está organizado e como ele vai ser desenvolvido. Para isso, quero dizer para você que o objetivo desse curso é apresentar a atualidade do pensamento de Sartre para que a gente possa compreender o conceito central do existencialismo desse autor, assim como a noção básica, que constitui a estrutura desse pensamento, ou seja, a noção de subjetividade. Para Sartre, a subjetividade corresponde ao modo como o ser humano vive no cotidiano as suas emoções, as suas necessidades, suas relações de trabalho, a sua capacidade de superar os obstáculos da própria situação em que vive. Embora a filosofia desse autor tenha sido originada a partir da metade do século XX, os seus pressupostos permanecem atuais, tais como a noção de subjetividade, que é compreendida a partir de três conceitos, ou seja, conceito de consciência, de projeto e de liberdade. Por isso, essa noção de subjetividade, a nosso ver, permanece atual, para que a gente possa analisar as relações do homem na sociedade em que vivemos atualmente. As suas relações com o mundo, as suas relações consigo mesmo e as relações com o outro. Em sua relação com o mundo, o pensamento de Sartre ele pode nos auxiliar hoje a compreender, por exemplo, como o ser humano está construindo a sua subjetividade, personalidade, as suas identidades e o seu modo de ser a partir das relações, não somente com a natureza e com o mundo, mas também mediado pelas mídias sociais, ou seja, as redes sociais, a internet, as tecnologias têm mudado e alterado significativamente as relações do ser humano na sociedade. Na atualidade, as relações dos indivíduos com o mundo cultural que o constitui vêm sendo alteradas significativamente por essas tecnologias, principalmente com a instituição daquilo que nós chamamos de cyberespaço. Além de sobrepor e eliminar as fronteiras geofísicas do espaço, essas tecnologias vêm desenhando novas formas de relações humanas, fundamentadas nos traços de um novo modelo de cultura-mundo, ou seja, está alicerçado no ideal de um homem universal, concreto e social. Essas ideias são sentidas e vividas em âmbitos locais, graças ao desenvolvimento de tecnologias que modificaram não somente as suas relações culturais, mas também o seu modo de ser individual. Então, cada vez mais que nós estamos agora mediados por essas tecnologias também têm modificado o nosso modo de ser, o nosso modo de se relacionar. E essa nova forma de compreender a realidade, ela vem alterando significativamente como nós vamos construindo, por exemplo, a nossa personalidade, né? Nós vamos alterando, por exemplo, a nossa forma de enxergar e de perceber o mundo, não através somente dos dados locais, geográficos, que a gente estava habituados. Agora nós podemos ver, interagir com a gama de informações que nos chegam, que nos cercam, que nos capacita, nos dá referenciais para julgar melhor as nossas relações. Por isso, as redes sociais vêm construindo um novo ethos para se compreender as relações humanas, bem como
a configuração de novas personalidades que emergem a partir delas. É isso que eu vinha apontando, né? Nesse sentido, a nosso ver, a filosofia de Sartre pode ser compreendida a partir dos vínculos que os indivíduos constroem nas situações concretas. Ela permanecem válidas, né? Os vínculos que nós construímos nas situações concretas permanecem válidos ainda, para interpretar e ressignificar as relações existenciais do homem na atualidade. Por isso, as reflexões desse curso têm como referência o conceito de subjetividade. Como eu já havia dito, o conceito de subjetividade de Sartre está estruturado a partir da noção de consciência, de projeto e de liberdade. Esse autor, Sartre, desenvolveu esse conceito de subjetividade a partir de 3 obras, que são as que eu vou citar. No entanto, a ideia de subjetividade perpassa toda a filosofia sartriana, inclusive aquelas relacionadas à literatura. Então veja que nós estamos construindo nossas relações a partir desses referenciais, ou seja, quais são as relações que vão nos constituindo. Só que agora também nós temos a mediação das tecnologias. As reflexões desse curso têm como referência 3 grandes obras. A primeira obra, A Transcendência do Ego, que foi publicado em 1936. A segunda obra que utilizaremos é O Existencialismo e o Humanismo, que foi publicado em 1946. E também nos referimos à terceira obra, que é Marxismo e Subjetividade, que é uma conferência que o Sartre proferiu em Roma, no Instituto Grande, em 1961. O conceito de subjetividade, nesse caso, no nosso curso, ele é estruturante para a gente compreender não somente as relações dos indivíduos, mas entender como nós vamos construindo a nossa personalidade e como nós vamos nos constituindo o nosso próprio ser, o nosso modo de ser nas relações. Segundo Sartre, o ser humano constrói as suas relações e nessas relações ele vai se construindo, né? Então esse é o foco central da ideia da subjetividade. A subjetividade é esse modo do ser humano viver e construir-se no processo existencial. Assim, o conceito de subjetividade, que foi o foco desenvolvido por Sartre na transcendência do ego a partir do conceito de consciência, foi desenvolvido a partir de 3 momentos. No primeiro momento, na transcendência do ego, o Sartre vai descrevendo a estrutura da consciência. Ele vai compondo, analisando e apresentando a estrutura da consciência, para, em seguida, conceituar a consciência como sendo consciência irrefletida e consciência reflexiva. Então, esse autor, nesse primeiro momento, né, nessa obra, ele trabalha a ideia de subjetividade a partir do conceito de consciência, que será objeto de análise da nossa próxima aula. A segunda obra, O Existencialismo e o Humanismo, o Sartre desenvolve o conceito de subjetividade a partir, além da ideia de consciência, a partir da ideia do conceito de projeto e de liberdade. Então ele acrescenta aqui a esse conceito de subjetividade essas 2 noções, projeto e liberdade, que será desenvolvido com detalhes na terceira aula. Então, nesse caso, nós estamos estruturando o nosso curso a partir desse conceito de subjetividade. E também na terceira aula, eu apresentei como Sartre compreende a ideia de subjetividade a partir do viés da perspectiva do marxismo, né? O Sartre se propõe a dizer que a ideia de subjetividade seria um elemento importante para o marxismo, no sentido de trazer maior mobilidade às teorias marxistas. Embora ele tenha
apresentado essa perspectiva de subjetividade como um elemento importante para o marxismo, houve resistências significativas, tanto do ponto de vista do Partido Comunista Francês, como do Partido Comunista Italiano. Então é interessante aí que essa noção de subjetividade que o Sartre apresenta, aliado, né, como um elemento estruturante para se compreender o marxismo, tem as suas reservas, né? Ou seja, o Sartre está compondo e construindo uma certa ideia de marxismo não ortodoxo, onde institui a ideia de subjetividade, enquanto que os marxistas, os ortodoxos, ainda pautavam-se na ideia de ciência e de objetividade para se construir os elementos significativos da revolução, né, dos processos de transformação da sociedade. Nesse sentido, então, como foi apresentado esses conceitos, cabe ressaltar que, para Sartre, a consciência nem sempre é uma consciência do conhecimento. A consciência ela não se organiza a partir da ideia de conhecimento. Ou seja, consciência não significa para Sartre conhecimento de si. Isso é fundamental, que a gente comece já a ressaltar nesse primeiro momento. Por quê? Porque para Sartre, a ideia da consciência, ela é, em primeiro lugar, uma consciência irrefletida. No cotidiano, a consciência, ela estabelece inúmeras relações com os objetos, com as coisas. Nós fazemos inúmeras coisas, nós fazemos inúmeras atividades sem pensar sobre si mesmo, sem pensar sobre os próprios pensamentos, sem pensar sobre as emoções que estão vinculadas a essas atividades. E, portanto, a consciência reflexiva para Sartre é uma consciência intermitente. Ela não é algo contínuo. Ela ocorre em alguns momentos em que o indivíduo estabelece um certo distanciamento daquela realidade que ele está vivendo e ele passa a refletir sobre si mesmo, como, por exemplo, seu projeto de vida. Qual é o projeto? Para onde estamos indo? Né? Então, nesse sentido, então, o Sartre vai apresentar a ideia de projeto. O ser humano é um projeto que se faz. Ou ele constrói o projeto dele a partir das escolhas próprias refletidas, ou ele realiza a sua vida a partir de um projeto, muitas vezes, às cegas. Como vocês podem perceber, esse curso foi estruturado a partir do conceito de subjetividade de Sartre. Em A Transcendência do Ego, o Sartre apresenta como a consciência vai sendo constituída, né, a partir das suas relações no mundo, e para isso, para descrever como essa consciência vai sendo construída, o Sartre faz o seguinte: ele desloca da consciência para o mundo a ideia de ego. Então, o ego, a ideia e o conceito de ego é deslocado para, segundo Sartre, para o mundo e, portanto, insere na consciência o conceito de percepção. Esse conceito de percepção é fundamental para descrever a ideia de consciência como consciência irrefletida. Esse é o movimento que o Sartre estabelece quando ele cria a ideia, né, o conceito de consciência irrefletida, a partir desse deslocamento. Ele desloca o ego para o mundo e, portanto, agora a minha relação com o outro é uma relação de objeto. Eu apreendo o outro a partir das suas relações objetais, o outro é o objeto da minha consciência e eu sou objeto da consciência do outro. Então, o outro capta o meu ego, né? No entanto, a estrutura dessa consciência passa agora a ser organizada não mais a partir da ideia de um ego, portanto, de uma interioridade, mas a partir agora de uma ideia de relação com o mundo. E é essa relação com o mundo que vai construindo, por exemplo,
a ideia de consciência irrefletida de Sartre. E, por fim, Sartre apresenta o conceito de subjetividade como elemento constitutivo do marxismo na conferência que ele realiza em 1961 no Partido Comunista Italiano, no Instituto Gramsci, apresentando um elemento que ele já havia, em certo sentido, começado a desenvolver lá na transcendência do ego. Ou seja, o Sartre agora vai apresentar que a subjetividade, ou seja, a consciência, ela é constituída de um não saber. E por que o Sartre apresenta a consciência como não saber? Ele apresenta a consciência como não saber, como crítica da estrutura da ideia das filosofias do sujeito constituída na modernidade, que tinha como elemento central o conhecimento. Ao mesmo tempo, ele está fazendo essa crítica também aos neocantianos, como Ernest Cassirer, que apresenta a ideia de consciência e de autoconhecimento como conhecimento de si. O Sartre que está apresentando a ideia de consciência a partir da noção de não saber. Com isso, essa crítica aos neocantianos, Sartre abre espaço aqui, se há um campo do não saber, será que há um campo do inconsciente? O Sartre restitui a ideia de inconsciente? Não sei, é o que vamos desenvolver no quarto tópico desse curso, sobre os desdobramentos da filosofia de Sartre na atualidade. Então, nesse sentido, essas reflexões que Sartre apresenta já, tanto no Partido Comunista Italiano, lá no Instituto Gramsci, ele apresenta então essa crítica. Não há uma identidade entre consciência de si e conhecimento de si. Ele refere-se a esse processo da constituição da consciência. O ter de ser é o modo de ser da consciência. O ter de ser é o modo de ser da consciência, que é assim existente. Ou seja, o modo de ser da consciência é o ter de ser, que pode ser, que vai se construindo a partir tanto desses elementos que eu já havia apresentado, como elementos da própria percepção, a percepção que vai construindo e constituindo a consciência nessa relação com o mundo e com os seres humanos e com a relação com o outro. E nesse caso, portanto, o Sartre vai apresentando aí a ideia de uma consciência, portanto, a consciência reflexiva, que é a outra modalidade da consciência, que é a segunda modalidade da consciência. Essa consciência reflexiva, segundo Sartre, ela é intermitente. Ela não é uma consciência contínua. Enfim, chegamos agora à conclusão dessa primeira apresentação. Talvez essa apresentação tenha suscitado alguns questionamentos a você. E aí eu gostaria que você anotasse esses questionamentos e, portanto, que fosse, no decorrer do curso, compreendendo como o Sartre vai desenvolvendo a sua ideia de subjetividade. Só para ressaltar, antes de terminar essa apresentação, que a filosofia de Sartre compõe uma psicologia existencial e, ao mesmo tempo, essa psicologia existencial sartriana, como ela dialoga, como por exemplo, com a psicanálise, tanto lacaniana quanto a psicanálise freudiana. Então vale a pena aí a gente ficar atento nessa discussão, ok? E eu gostaria que você então fizesse suas anotações para que acompanhasse o curso e que o curso te servisse com dois fundamentos, duas ideias centrais. Ela servisse tanto para a ideia de absorção, de compreensão, de adquirir conhecimento sobre o autor e também sobre si mesmo, ou seja, em que medida
essa filosofia do Sartre pode te auxiliar para compreender a si mesmo, compreender a sua própria existência. Essas duas dinâmicas, né, do conhecimento como uma forma de conhecimento do conteúdo, mas também como um autoconhecimento. Eu gostaria que você pensasse sobre essa perspectiva. Anote suas dúvidas, qualquer coisa estou à disposição, mande e-mails que eu estarei respondendo. E assim, espero você na próxima unidade. Até mais.